Falo hoje, em 30 de maio, e como eu dizia na fala de ontem, o tempo é um tempo de perguntas. Algumas respostas começam a aparecer e digo a vocês com toda a sinceridade do mundo, na medida em que nós, digamos assim, ficamos mais maduros, para não dizer mais velhos, as respostas vêm melhores. Elas vêm mais ponderadas, elas vêm mais temperadas de vida. Nós acabamos nos afastando daquela pimenta que dá aquela ardência, para alguns prazerosa, de cara, e começamos a selecionar as tais pimentas que, na verdade, produzem sabor, que dignificam cada vez mais o sabor dos alimentos. A pimenta boa não é aquela que queima, é aquela que entra e completa a sensação de prazer em ter uma boa comida. Assim funcionam as respostas a partir de um certo tempo de vida. Pois esta quadra da história da vida, ela vai apresentando coisas e coisas que vêm às nossas mentes, às vezes, a partir de um portfólio que tu vai compondo, coisas que tu vai lendo, ouvindo, presenciando, vivenciando. E hoje de manhã, sento como sempre faço, ligo meu rádio, faço meu mate, e me veio uma frase que eu não sei de quem é, mas sei que foi alguém que disse. Um relógio de $3.000 marca a mesma hora que um relógio de $3. A hora é a mesma. Um carro que vai aos seus $200.000, 300, $400.000, leva para os mesmos lugares que nos leva um carro de $2, $3.000. E assim outras tantas comparações que são feitas e que são verdadeiras, né? São verdadeiras. Dia desses eu estava lendo Schopenhauer, onde ele trata sobre a questão das artes, né? Interessantíssimo, interessantíssimo. E esse tema do amadurecimento vem muito presente. Lia também um livro japonês, não me lembro bem exatamente o título, mas ele trabalhava sobre as sombras, como a cultura japonesa ela se estruturou a partir do deleite que a arquitetura japonesa, por exemplo, produz a partir da necessidade que tinham em viver com as sombras. E ele coloca em contraposição a luz. E diz que a capacidade que se adquire de apreciar o contraste que a sombra produz gera a sofisticação nos cuidados que temos com a própria vida. Este é um tempo de grandes reflexões. Isto que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que dos 497 municípios, 473 foram atingidos pelos efeitos das cheias, ele deveria, pedir reflexão, e pede. Ontem, quando eu vinha para São Chico, fazia mais de mês que eu não conseguia voltar aqui em São Chico, onde eu tenho a minha galeria, eu vinha pensando sobre as coisas que devo fazer, como é que o futuro vai se apresentar, porque as dificuldades serão enormes, gigantescas para todo mundo, para os que perderam, para os que não perderam, e tenham este perderam o sentido material da coisa. Porque do ponto de vista existencial, todos, por um lado, perdemos muito,
E aqueles que souberem fazer as reflexões necessárias ganharão muito, porque tenderão a melhorar suas vidas como pessoas. Como também alguém já disse, nesses tempos de tragédia, de calamidade, a pessoa mostra exatamente o que ela é, o que ela tem de melhor e o que ela tem de pior. Nós vivemos num quadro da convivência civilizatória trágico também. Gente que se satisfaz com a mentira, gente que, apesar da catástrofe, da desgraça, da calamidade, resolve fazer política no sentido mais, digamos assim, cruel que a expressão pode dar. A política permite a crueldade. Ela gera a crueldade. Ela constitui elementos essenciais para que a crueldade se estabeleça e apareça. Tudo isso compõe, deveria compor, para mim compõe, estes espaços de reflexão. A hora anda, o tempo anda, os destinos se apresentam. A tragédia, a calamidade transversaliza. Se é verdade que os ricos, aqueles que têm alguma condição material melhor, podem fugir mais rapidamente, não é menos verdade que a tragédia os pega também. Mas, fundamentalmente, a tragédia desconstitui vidas inteiras no mundo dos desvalidos, dos pobres. E existem núcleos de ricos. E não digo porque me contaram, digo porque vi. Hoje estão preocupados com as possibilidades de violência que esses pobres e desvalidos podem praticar em lugares a eles totalmente inacessíveis materialmente. Mas na cabeça dessas pessoas, eles estão se preparando, botando câmeras, coisas e etc., enchendo pautas de discussão sobre a possibilidade da ocupação dos seus bairros aquinhoados por pobres e desvalidos. Assim vai mostrando o troço. Eu vinha para São Chico, dizia para vocês, passava pela Arena do Grêmio, ali no bairro Humaitá, e o cheiro que vinha até a rodovia era algo extraordinário. Quando nós assistimos essas tragédias na TV, não tem cheiro. Não tem a possibilidade de tu parar e ver aquelas habitações, vamos botar assim nesses termos, colocadas dentro dos viadutos, em cima dos viadutos, embaixo dos viadutos, aquelas pessoas abnegadas levando comida, olhando lá para dentro 29 dias depois das cheias, a coisa ainda cheia d'água. E aí tu vê, são casebres e casebres e casebres. Isso deveria tocar as pessoas, deveria. Mas sabemos como é. Então, esse mês de maio que está se esgotando no calendário, é um mês de maio que vai ficar nas nossas existências, uma cicatriz. Porque a cicatriz, ela é assim, ela vem, tem o ferimento, e este ferimento, num determinado momento, ele vai fechar. Ele fecha, mas a marca está ali. Tantas coisas precisamos construir e reconstruir. Mas eu digo para vocês, eu acho que o maior desafio são as reconstruções pessoais. A ressignificação da existência. E saber que isso é inexorável, inexorável. Somos humanos, somos o que somos. Não há iniquidade praticada por animais. O único animal que pratica a iniquidade, a maldade, que sente prazer em praticar a maldade, é o ser humano. Temos todos presentes que, acreditem, um relógio de $3.000 marca rigorosamente a mesma hora que um relógio de $3. Nós não somos nada além do tempo que se esvai. Pensemos.